O que é o medo e como nasce? O que entendemos pela palavra medo em si? Estou perguntando a mim mesmo o que é o medo e não de que é que tenho medo. Vivo de uma certa maneira, penso conforme um determinado padrão, tenho algumas crenças e dogmas e não quero que esses padrões de existência sejam perturbados, porque neles tenho as minhas raízes. Não quero que sejam perturbados porque a perturbação produz um estado de desconhecimento de que não gosto. Se sou separado violentamente das coisas que conheço e em que creio, quero estar razoavelmente seguro do estado das coisas que irei encontrar. As células nervosas criaram, pois, um padrão, e essas mesmas células nervosas recusam-se a criar outro padrão que pode ser incerto. O movimento do certo para o incerto é o que chamo medo. Neste momento em que estou aqui sentado, não estou com medo. Não tenho medo do presente. Nada me está acontecendo, ninguém me está fazendo ameaças, nem me tomando nada. Mas, além deste momento presente, uma camada mais profunda da mente está consciente ou inconscientemente a pensar no que poderá acontecer no futuro, ou a preocupar-se com algum fato passado que me possa prejudicar. Portanto, tenho medo do passado e do futuro. Dividi o tempo em passado e futuro. O pensamento interfere dizendo, tenha cuidado para que isso não torne a acontecer. Ou prepara-te para o futuro. O futuro pode ser perigoso. Agora tens alguma coisa, mas pode perdê-la. Podes morrer amanhã. Tua esposa pode abandonar-te. Podes perder teu emprego, talvez nunca te tornes famoso. Podes ver-te na solidão. Precisas estar perfeitamente seguro do amanhã. Considerai agora o vosso temor particular. Olhai-o, observai vossas reações a ele. Podeis olhá-lo sem nenhum movimento de fuga, de justificação, condenação ou repressão? Podeis olhar aquele medo sem a palavra que causa medo? Podeis olhar a morte, por exemplo, sem a palavra que suscita o medo da morte? A própria palavra produz um estremecimento, não é exato? Assim como a palavra amor produz seu estremecimento, sua imagem peculiar. Pois bem, a imagem que tendes na mente a respeito da morte, a lembrança de tantas mortes a que assististes, e o relacionar a vossa pessoa com tais incidentes, é essa a imagem que está criando o medo? Ou com efeito tendes medo do findar e não da imagem que cria o medo? É a palavra morte que vos causa medo ou é o próprio findar? Se é a palavra ou a memória que vos está causando medo, então não se trata realmente de medo. Estivestes doente há 2 anos, digamos, e a doença, aquela doença persiste. Aquela dor daquela doença persiste. E a memória, agora em funcionamento, diz: tenha cuidado para não adoeceres de novo. Por conseguinte, a memória, com suas associações, está criando medo. E isso não é realmente medo, porque, com efeito, neste momento estás gozando perfeita saúde. O pensamento, que é sempre velho, pois o pensamento é reação da memória e as lembranças são sempre velhas. Portanto, o pensamento é sempre velho. Ele cria, no tempo, a ideia que vos faz medo, a qual não é um fato real. O fato real é que estáis bem de saúde, mas a experiência que permaneceu na mente como memória faz surgir o pensamento. Tens cuidado para não adoeceres novamente. Estamos vendo, pois, que o pensamento engendra uma espécie de medo. Mas separado dele, existe realmente medo? É o medo sempre resultado do pensamento? Se é, existe alguma outra forma de medo? Tememos a morte, uma coisa que acontecerá amanhã ou depois de amanhã, no tempo. Há uma distância entre a realidade e o que será. Ora, o pensamento experimentou esse estado. Observando a mente, ele diz: eu vou morrer. O pensamento cria o medo da morte, e se não o cria, existe então realmente o medo? É o medo resultado do pensamento? Se é, uma vez que o pensamento é sempre velho, o medo é sempre velho. Como dizemos, não há pensamento novo. Se o reconhecemos, ele já é velho. Portanto, o que tememos é a repetição do velho. O pensamento
sobre o que foi, projetando-se no futuro. Por conseguinte, o pensamento é o responsável pelo medo. Isso é um fato que podeis observar por vós mesmos. Quando vos vedes diretamente em presença de alguma coisa, não há medo. Só quando surge o pensamento é que há medo. Por conseguinte, perguntamos agora: é possível a mente viver de maneira completa, total no presente? Só assim a mente não tem medo. Mas, para compreender isso, tendes de compreender a estrutura do pensamento, da memória e do tempo. E compreendendo-a, não intelectual nem verbalmente, porém de maneira real, com vosso coração, vossa mente, vossas entranhas, ficareis livres do medo. A mente pode então servir-se do pensamento sem criar medo. O pensamento, como a memória, é naturalmente necessário ao viver. É o único instrumento de que dispomos para nos comunicarmos, para trabalharmos em nossos empregos, etc. O pensamento é a reação da memória, memória acumulada por meio de experiência, de conhecimento da tradição, do tempo. Desse acúmulo de memória é que provém as nossas reações, e essas reações constituem o pensar. O pensamento, portanto, é essencial em certos níveis, porém, quando o pensamento se projeta psicologicamente como o futuro e como o passado, criando medo, bem como o prazer, a mente se embota e, por conseguinte, torna-se inevitável a inércia. Assim, pergunto a mim mesmo: mas por que penso no futuro e no passado em termos de prazer e de dor, quando sei que esse pensamento gera medo? Não é possível o pensamento deter-se psicologicamente, pois, de outro modo, o medo nunca terá fim? Uma das funções do pensamento é estar continuamente ocupado com alguma coisa. Em geral, desejamos ter a mente continuamente ocupada para nos impedir de ver-nos como realmente somos. Temos medo de sentir-nos vazios. Temos medo de encarar os nossos temores. Conscientemente, podeis perceber os vossos temores, mas estáis cônscio deles nos níveis mais profundos? E como ireis descobrir os temores ocultos secretos? Pode o medo dividir-se em consciente e inconsciente? Essa é uma pergunta muito importante. O especialista, o psicólogo, o analista dividiram o medo em camadas profundas e camadas superficiais. Mas se for de seguir o que diz o psicólogo ou o que eu digo, tereis a compreensão de nossas teorias, de nossos dogmas, de nossos conhecimentos, mas não tereis a compreensão de vós mesmos. Não podeis compreender-vos de acordo com Freud ou de acordo comigo. As teorias de outras pessoas não têm importância alguma. É a vós mesmos que deveis perguntar se o medo pode ser dividido em consciente e subconsciente, ou só existe o medo que traduzis de diferentes maneiras? Só existe um desejo, só há desejo. Vós desejais. Os objetivos do desejo variam, mas o desejo é sempre o mesmo. Assim, talvez, da mesma maneira, só existe o medo. Tendes medo de uma porção de coisas, mas só existe um medo. Ao perceberdes que o medo não pode ser dividido, vereis que acabastes com o problema do subconsciente, pregando um logro aos psicólogos e aos analistas. Ao compreenderdes que o medo é um movimento único que se expressa de diferentes maneiras e ao verdes o movimento e não o objetivo a que se dirige, estareis então em presença de uma questão imensa. Como olhar o medo sem a fragmentação que a mente cultivou? Só há o medo total, mas como pode a mente que pensa fragmentariamente observar esse quadro total? Pode observá-lo? Temos levado uma vida de fragmentação e só somos capazes de olhar o medo através do processo fragmentário do pensamento. Todo o processo do mecanismo do pensamento é dividir tudo em fragmentos. Eu te amo e eu te odeio. Tu és meu amigo, tu és meu inimigo. Minhas idiosincrasias e inclinações, meu emprego, minha posição, meu prestígio, minha mulher, meu filho, minha pátria e tua pátria, meu Deus e teu Deus. Tudo isso é fragmentação do pensamento. E o pensamento olha o estado atual do medo, ou tenta olhá-lo e o reduz a fragmentos.
Vemos, por conseguinte, que a mente só pode olhar esse medo total quando não há movimentação do pensamento. Podeis observar o medo sem nenhuma conclusão, sem nenhuma interferência do conhecimento, do conhecimento que a seu respeito acumulastes? Se não podeis, então o que estáis observando é o passado e não o medo. Se podeis, nesse caso, estáis pela primeira vez observando o medo sem a interferência do passado. Só se pode olhar com a mente muito quieta, assim como só se pode ouvir o que alguém está dizendo quando a mente não está a tagarelar, a travar consigo um diálogo a respeito de seus problemas e ansiedades. Podeis, da mesma maneira, olhar o vosso medo, sem procurar dissolvê-lo, sem trazerdes à cena o seu oposto, a coragem, olhá-lo de fato e não tentar fugir dele? Quando dizeis, eu tenho de controlá-lo, tenho de livrar-me dele, tenho de compreendê-lo, estáis tentando fugir dele. Podeis observar uma nuvem, uma árvore, ou o movimento de um rio, com a mente relativamente quieta, porque essas coisas não são sumamente importantes para vós. Mas o observar a vós mesmos é muito mais difícil, porque então as exigências são muito práticas, as reações muito rápidas. Assim, quando estáis diretamente em contato com o medo ou o desespero, com a solidão e o ciúme, ou qualquer outro estado repulsivo da mente, podeis olhar de maneira tão completa que vossa mente fique suficientemente quieta para vê-lo? Pode a mente perceber o medo e não as diferentes formas de medo, perceber o medo total e não aquilo de que tendes medo? Se olhais meramente para os detalhes do medo, ou procurais acabar com os vossos temores um a um, nunca alcançareis o ponto central, que é aprender a viver com medo. O viver com uma coisa viva, tal medo, requer uma mente e um coração altamente sutis, que não chegaram a qualquer conclusão, podendo, portanto, seguir cada movimento do medo. Então, se observardes o medo e com ele viverdes, e isso não leva um dia inteiro, porque um minuto ou um segundo pode bastar para se conhecer a inteira natureza do medo. Se viverdes com ele completamente, perguntareis inevitavelmente: qual a entidade que está vivendo com medo? Qual a entidade que está observando o medo, observando cada movimento de todas as formas do medo e, ao mesmo tempo, consciente do fato central do medo? Será o observador uma entidade morta, um ente estático que acumula uma grande quantidade de conhecimentos e informações a respeito de si próprio? E essa coisa morta é que está observando e vivendo com o movimento do medo? Qual é a vossa resposta? Não respondais a mim, porém a vós mesmo. Sois vós o observador, uma entidade morta a observar uma coisa viva? Sois vós uma coisa viva a observar outra coisa viva? Porque no observador existem os dois estados. O observador é o sensor que não deseja o medo. O observador é o conjunto de todas as suas experiências relativas ao medo. E assim, o observador está separado da coisa a que chama medo. Há espaço entre ambos, está perpetuamente tentando dominá-lo ou dele fugir. E daí provém essa batalha entre ele próprio e o medo. Essa batalha que é uma enorme perda de energia. Observando-o, aprendereis que o observador é meramente um feixe de ideias e lembranças sem validade, sem substância nenhuma, ao passo que aquele medo é uma realidade. Assim estáis tentando compreender um fato com uma abstração, e isso naturalmente não podeis fazer. Mas será o observador que diz, tenho medo, diferente da coisa observada, o medo? O observador é o medo. E uma vez percebido isso, não há mais dissipação de energia no esforço para livrar-se do medo. E o intervalo de tempo e espaço entre o observador e a coisa observada desaparece. Quando percebeis que sois uma parte do medo, que não estáis separado dele, que vós sois o medo, então nada podeis fazer a esse respeito. O medo terminou totalmente.